O ser humano é um bicho engraçado, né? A pessoa tem uma boa noite de sono, acorda num dia lindo, com os pássaros cantando, o café da manhã parece ter uma coisa de novela, as contas estão todas pagas em dia, mas parece que falta alguma coisa. Falta alguma coisa para deixar esse dia ainda mais perfeito. Falta encontrar alguma coisa para estragar tudo. Às vezes a paz é muito chata, não é suficiente. A pessoa precisa de alguma emoção, algum problema, alguma coisa para ferver o sangue. Aí a pessoa vai, me pega o celular, mas não é para relaxar ou para salvar alguma receita que nunca vai fazer na vida. Ela vai com o instinto animal, primitivo, como se fosse um predador faminto em busca de um comentário absurdo, uma manchete revoltante, ou então uma montagem que possa tirar ela da inércia. Ela procura pelo inimigo público número 1 da semana, que vai fazer o sangue dela ferver e dar uma razão para levantar da cama. Por que será que a tranquilidade nos deixa ansiosos, mas a indignação nos faz nos sentir vivos? Por que o ódio tem esse gosto alucinante de café com energético logo pela manhã? Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Felipe e esse é o Piradigmas. Hoje nós vamos enfiar o dedo na ferida da nossa necessidade social primitiva de ter alguém para odiar. Se você já sentiu um prazer reconfortante ver alguém sendo cancelado, ou você se sente moralmente superior só porque você apontou o dedo para o mal encarnado, então esse vídeo é o espelho que você estava evitando até hoje. Por que você precisa de um vilão? Antes da gente começar a nossa descida ao inferno, já aperta o botão do like e se inscreve no canal. É um gesto rápido, indolor, e ao contrário do ódio online, cria uma corrente do bem, porque o YouTube vai entender que esse tipo de conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas. E se você quiser apoiar essa nossa terapia coletiva, considere virar membro do canal. O assunto desse vídeo surgiu de um bate-papo lá no grupo secreto só para membros. E lembrando, todos os livros citados aqui, de Orwell a Jung, tá tudo linkado lá na descrição do vídeo. Comprando pelos links, você alimenta a mente e ainda ajuda o canal a não ser vaporizado pelo algoritmo. Agora, respira fundo e vamos viajar para a Oceania. Não o continente dos sonhos, mas o pesadelo distópico. Em 1948, o escritor britânico George Orwell publicou a sua maior obra, o livro 1984. Esse livro é tão profundo e tão atual que dá para fazer uma série só sobre ele. Quando você mergulha nele, você começa a ter a impressão de que os movimentos políticos nos últimos anos usaram ele como um manual de instrução para controlar a comunicação e unir um rebanho de pessoas cada vez mais alienadas. As manifestações políticas se parecem cada vez mais com uma catarse religiosa, e isso nos moldes da cena mais visceral, alucinante e perturbadoramente erótica da obra. Os 2 minutos de ódio. Imagina a cena. Não é uma reunião motivacional chata com o pessoal do RH do seu trabalho. É mais como um ritual. Todos os dias, às 11 da manhã, os funcionários do partido param seus trabalhos burocráticos, saem dos seus cubículos e se reúnem numa sala. Então as luzes começam a diminuir, as teletelas gigantescas ganham vida e na tela aparece ele, o traidor, um monstro, o profanador da pureza, da moral e dos bons costumes do partido, a própria essência do mal, Emmanuel Goldstein. George Orwell descreve que a reação não é racional. Ninguém ali para e pensa, discordo das ideias socioeconômicas desse prezado senhor. Não. A reação é química, é animalesca, primitiva, é tribal. Em questão de segundos, aquelas pessoas pacatas e sociais começam a pular em cima da cadeira, gritando, rosnando, arremessando coisas. O rosto de Goldstein na tela é propositalmente manipulado para ter traço de ovelha, como se ele fosse uma criatura feita para ser desprezada. Desumanizam para ficar mais fácil de odiar, para não ter nenhuma chance de empatia. A fúria transcende a política. Às vezes no pescoço dilata, as pessoas jogam livros na tela. É uma catarse coletiva. O ódio flui através da multidão como se fosse uma corrente elétrica, unificando todos num único organismo pulsante de repulsa. As pessoas ali não estão apenas bravas, elas estão em êxtase. Elas estão tendo um orgasmo de violência permitida. E o que é mais bizarro e genial nessa cena é que Orwell mostra que as pessoas não eram obrigadas a fingir ódio. O problema, o verdadeiro terror desse momento é que era impossível não participar. Todo mundo era contagiado pela onda do mais puro ódio.
Até o protagonista do livro, Winston Smith, que secretamente odeia o grande irmão, o sistema e tudo que ele representa, ele se vê ali com o rosto retorcido, querendo esmagar a cara de Goldstein com uma marreta. A gente não precisa de teletelas gigantes ou então de governo totalitário para viver os nossos 2 minutos de ódio. Porque, afinal de contas, somos modernos, estamos no século XXI. A gente então parcela esse ódio em suaves prestações ao longo do dia. No Twitter, no Instagram, nos grupos de WhatsApp. Mas o mecanismo é idêntico. Nós precisamos do parente que discorda da gente. Nós precisamos do influência fútil falando besteira. Nós precisamos do político corrupto do lado de lá para serem alvos do nosso ódio. E sem eles, o que é que sobra? O tédio? O silêncio? O vazio? A necessidade de olhar para os nossos próprios defeitos? Deus me livre, né? Então isso nos leva ao grande enigma de hoje. A pergunta que vale 1 milhão de neurônios. Se o vilão é tão ruim, por que nós fazemos de tudo para mantê-lo vivo na nossa mente? Porque o ódio cria uma coesão social, um nós contra eles muito mais rápida e eficiente do que qualquer discurso de amor ao próximo. Tenta juntar 10 pessoas para limpar uma praça num domingo de manhã. Não é fácil. Agora tenta juntar 10.000 pessoas para linchar virtualmente alguém que você não gosta na internet. Acontece em 5 minutos. Só precisa de alguém gritando umas frases de efeito com bastante raiva. É igual quando você está parado numa fila e elogia o supermercado para alguém. Todo mundo vai te achar inconveniente. Mas agora chega reclamando que só tem 2 caixas funcionando e 20 caixas vazios. Você começa os 2 minutos de ódio e de repente todo mundo está chegando no supermercado. A verdade difícil de encarar é que Goldstein não é uma falha social. Ele é a peça mais importante de toda essa mecânica. O vilão não é o problema, o vilão é a solução que a sociedade encontrou para não se devorar viva. Ela é a cola mágica feita de medo e ressentimento que mantém um grupo unido. Mas se Goldstein cumpre uma função social, isso significa que ele não existe por si só. Ele é criado, ele é esculpido. E se ele é uma criação, de onde vem a matéria-prima para criar esse monstro? De onde sai tanta feiura, tanta maldade, tanta tirania que vemos projetadas na tela? Será que o rosto de ovelha de Goldstein é realmente dele? Ou será que estamos olhando para um espelho distorcido que reflete algo que mora no porão escuro da nossa própria casa mental? Algo que trancamos às 7 chaves e fingimos que não é nosso. Existe um motivo muito simples para a gente adorar apontar o dedo para alguém ou para alguma coisa. Apontar o dedo é muito mais leve, muito mais fácil, muito mais prazeroso do que se olhar no espelho. E para entender por que o Goldstein de 84 e o nosso desafeto de estimação nos atrai tanto, a gente precisa consultar a sabedoria e os estudos do psicanalista suíço Carl Gustav Jung sobre a nossa sombra. Tem um vídeo no canal todo dedicado a falar e desmitificar a sombra. Eu vou deixar o card aqui para você conferir depois. Eu vou tentar simplificar para não perdermos muito tempo. A sombra é o depósito de lixo do nosso ego. É tudo aquilo que você é, mas jura de pé junto que não é você. A sua sombra é feita de todos os seus impulsos violentos, a sua inveja mesquinha do sucesso do seu amigo, o seu desejo secreto de poder, o seu egoísmo infantil, aquela vontadezinha de que o colega de trabalho se dê mal só para você parecer melhor. Tudo isso existe. Nós empurramos esse lixo psíquico para o fundo do inconsciente e trancamos a porta. Só que tem um problema. O lixo ele não desaparece. Ele fermenta, ele ganha pressão. E é aqui que a mágica macabra da projeção acontece. Jung dizia que quando não aceitamos uma característica ruim em nós mesmos, nós enxergamos essa mesma característica de forma exagerada no outro. Vamos voltar para Goldstein, o grande vilão do livro 1984. Goldstein não é descrito pelo partido como uma pessoa real, tridimensional, com medos e sonhos. Ele é uma caricatura desumanizada para ser desdenhada. Ele é uma tela em branco para a gente projetar o nosso filme do jeito que quisermos ou do jeito que precisamos. Quando o cidadão da Oceania distópica grita traidor, imoral, monstro, ele está inconscientemente fazendo uma confissão. Ele está pegando a sua própria covardia, a sua própria maldade reprimida e projetando ela em cima de Goldstein. É um mecanismo de defesa bastante eficaz. Porque no momento em que eu aponto para o vilão e digo, olha como ele é cruel, eu estou automaticamente dizendo que, se ele é cruel, então eu sou o bom.
O vilão funciona como se fosse um bode expiatório moral. Ele nos purifica, ele é o nosso detox para a nossa consciência pesada. Vamos pensar aqui numa profissão informal que surgiu nos últimos anos. O fiscal da moralidade alheia. Na boa. Tem tantos fiscais da moralidade trabalhando num ritmo tão frenético que eu acho que está na hora deles se sindicalizarem. O fiscal da moralidade alheia é aquele sujeito que passa o dia inteiro na internet vigiando a virtude, a moral e os bons costumes dos outros. Ele fica ali procurando o menor deslize para atacar com a fúria de Mike Tyson nervoso. E, geralmente, esse sujeito é o que tem um porão mais sujo, a sombra mais pesada. A intensidade do ódio que você sente por um defeito alheio é quase sempre proporcional ao quanto você luta contra esse mesmo defeito dentro de você. Sabe o homofóbico que está obcecado com a sexualidade alheia? E quando vê dois homens andando de mãos dadas na rua, já começa a sentir um circo-tico raivoso? Então, essa pessoa precisa tratar alguma coisa aí na terapia. Sabe o político que grita até perder a voz contra a corrupção, que diz que vai acabar com a roubalheira, enquanto compra um jet ski com verba pública? Se você der uma olhada nos jornais antigos, vai ver que tem muita coisa mal explicada no enriquecimento desse político. É tipo a vizinha que diz que no condomínio só tem gente fofoqueira, enquanto ela mesma está espalhando essa fofoca. Nós precisamos do vilão porque ele carrega a nossa bagagem no nosso lugar. Se Goldstein não existisse, nós teríamos que olhar para dentro da gente. E olhar para dentro não é fácil, é terrível. Se não tiver um monstro lá fora para combater, então eu sou obrigado a combater o monstro que mora dentro de mim sem pagar aluguel. Eu sou obrigado a admitir que eu também seria capaz de trair, de oprimir, de machucar, de fazer o mal. Então o vilão é, paradoxalmente, o nosso melhor amigo. Ele se coloca na frente do espelho para que a gente não precise se ver. Ele é o alvo perfeito para a nossa sombra coletiva. Nós terceirizamos a nossa maldade para ele. A gente precisa que o vilão assuma a nossa maldade para que a gente possa sentir um santo no jantar de domingo. E é por isso que a gente não quer que o vilão desapareça de verdade. A gente quer que o vilão sofra. Mas a gente precisa que ele continue lá. A gente precisa de um eles. Porque sem a escuridão do vilão, como é que a gente ia projetar a nossa suposta luz? Mas um bem que é definido por uma oposição é um bem preguiçoso. É igual dizer que eu sou uma pessoa boa só porque eu não sou o maníaco do parque. Mas é aí que a coisa complica. Porque se fosse apenas um problema meu ou seu, a gente resolvia isso com os anos de terapia e com muita conversa difícil. O problema é que nós não somos ilhas isoladas. Nós somos um arquipélago de macacos ansiosos conectados por Wi-Fi e instintos tribais. Então, o que acontece quando essa projeção individual vira um esporte coletivo? O que acontece quando a sociedade inteira decide que precisa sacrificar alguém para não se matar? Porque se eu projeto a sombra, como eu resolvo o meu problema com a minha consciência? Como a gente resolve o problema de uma sociedade inteira que está prestes a explodir de tanta tensão acumulada? Para a gente entender melhor como funciona essa engenharia social do vilão, precisamos dar uma olhada nos estudos do filósofo e antropólogo francês René Girard. Girard, durante suas pesquisas como antropólogo, percebeu um padrão macabro na história da humanidade. Ele reparou que nós somos máquinas de desejo mimético. Mas o que isso significa? Vamos lá. Do antropologuês para o português. O desejo mimético é quando você não sabe o que quer. Você quer o que o outro quer. Se seu vizinho compra um carro novo, de repente o seu carro envelhece uns 20 anos numa piscada de olhos. Se o seu colega é promovido, você sente que ficou para trás e que ninguém reconhece o valor. Nós estamos sempre nos comparando. E o problema de todo mundo querer a mesma coisa, o mesmo status, o mesmo dinheiro, o mesmo parceiro, é que isso gera rivalidade. A sociedade acumula tensão como se fosse uma panela de pressão. A inveja do vizinho, a raiva do chefe, a frustração do trânsito, a competição desleal, tudo isso vai enchendo o tanque de uma possível violência da comunidade. Se a gente liberasse essa violência um contra o outro, não ia dar certo. Seria o todos contra todos de Hobbes que a gente viu no outro vídeo. O padeiro mataria o açougueiro, que mataria o motorista de ônibus, e a sociedade colapsaria antes do almoço, com o último sobrevivente se matando no final. Então, como a gente faz para evitar essa autoextinção?
Como a gente descarrega essa energia nuclear de ódio sem destruir o mundo? É bem simples. A gente escolhe um. A gente sorteia o infeliz. A gente nomeia um bode expiatório. No livro 1984, esse cara é Goldstein. Mas na história da humanidade já foi a mulher, já foi o judeu, já foi o herege, já foi o negro, o comunista, o refugiado, o imigrante. A mágica social acontece exatamente aqui. Quando o partido que controla a sociedade, em 1984, aponta para Goldstein e diz: a culpa é dele. Aí acontece um milagre social. Toda aquela raiva e rivalidade que eu sentia pelo meu vizinho desaparece na hora. De repente, eu e meu vizinho, que nos odiávamos há 5 minutos atrás, estamos odiando abraçados. Mas por quê? Porque agora temos algo em comum. Nós dois odiamos Goldstein. O vilão, muitas vezes, funciona como um para-raios da violência. Ele atrai toda a fúria solta pela sociedade para um único ponto. E quando todos nós nos unimos para bater no vilão, seja jogando pedras numa praça pública do passado, ou xingando em caixa alta nos comentários do Instagram, nós sentimos paz. Nós sentimos uma sensação de dever cumprido. Nós sentimos pertencimento. Eu sei que é terrível falar isso, mas funciona. A coesão social, essa sensação reconfortante de fazer parte de algo maior, nasce da exclusão. O nós só existe porque existe um eles, ou no caso do bode expiatório, um ele. Você nunca viu um grupo tão unido igual uma torcida organizada xingando o juiz que não apitou do jeito que eles queriam. Ou então um grupo político demonizando o candidato oposto. A harmonia interna do grupo é paga com o sangue da vítima externa. Jihad dizia que a paz não é a ausência de violência. A paz é a violência unânime contra uma única pessoa. Pense aqui comigo. A paz da sociedade de 1984 depende da guerra constante contra Goldstein. Se Goldstein for perdoado, a sociedade se fragmenta. As pessoas voltam a olhar para os problemas reais. A falta de comida, a opressão que sofrem, a vida miserável que levam. O vilão é a distração perfeita para o povo. Ele é o circo que faz a gente esquecer que não tem mais pão. E a jogada mais suja desse drama todo é que não importa se Goldstein é realmente culpado. Não importa se ele realmente sabotou as máquinas ou se é tudo mentira. A verdade é irrelevante para o mecanismo do bode expiatório. O que importa é a unanimidade. Desde que todo mundo concorde que ele é o monstro, o ritual funciona. A catarse acontece, a sociedade fica feliz por saber que agora tem alguém para poder odiar junto com seus pares. Nós somos viciados nesse apedrejamento público porque a gente adora ver o vilão cair. Isso prova que o sistema funciona, que a justiça, ou melhor, o que a gente chama de a nossa justiça, realmente existe. O linchamento virtual é o nosso ritual de domingo, a nossa santa missa profana. Mas aí surge um novo problema. Porque se a engenharia social precisa de um inimigo, precisa de um mal externo para trazer paz, o que a ética tem a dizer sobre isso? Porque se a gente cria um vilão para se sentir unido, se a nossa bondade é apenas um reflexo negativo da maldade desse vilão, se a gente precisa do diabo para definir o que é Deus, então quem é que define o que é o bem? Será que nós somos realmente os mocinhos só porque estamos todos felizes tacando pedra no bandido como típicas pessoas de bem? Ou será que essa nossa moralidade é preguiçosa, reativa e lá no fundo só um grande disfarce para esconder a nossa própria incompetência de criar valores reais? Eu fiz essa pergunta lá para os membros do canal. Por que precisamos de vilões? Paulo Weiber respondeu assim: não sei exatamente porque precisamos, mas às vezes eles assumem papéis que muitas pessoas gostariam de fazer, mas não ter coragem. Ser antagonista requer coragem. Alex Cavalcante também mandou a sua contribuição. É justamente a necessidade do vilão, ela vem para dar sentido ao herói. Se não tem vilão, o herói não tem sentido. E a gente tem essa necessidade, né? Como você bem explicou no vídeo, de criar um herói. Esse seria um dos pontos.
E o outro ponto, eu acho que a gente criando o vilão, isso tira muito peso de culpa da gente, porque você tem ali o fato de que alguém tem as intenções que vão contra as suas intenções positivas. E isso pode justificar muita coisa, pode justificar fracasso, projetar as nossas decepções, os nossos medos, entendeu? Nesse vilão. Pois é, a gente adora pensar que a nossa bondade é uma substância pura, dourada, angelical, que brota no nosso coração lindo e generoso. Mas o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, no seu livro Genealogia da Moral, encarou de uma forma diferente essa nossa virtude divina. Ele diz que a moralidade da maioria de nós não é ativa, ela é reativa. Ele chamou essa postura psicológica de moral de escravo. Funciona assim: o nobre, no sentido nietzschiano, define o bem a partir de si mesmo. Ele diz: eu sou forte, eu crio, eu faço, logo eu sou bom. O bem nasce a partir dele. Já o escravo, que seria o homem do ressentimento, faz o caminho oposto. Ele olha para o seu opressor, para o seu inimigo, para o Goldstein e diz: aquele cara é mau, ele é terrível, ele é o próprio diabo. Então, no malabarismo, num salto mortal triplo carpado preguiçoso, ele chega à seguinte conclusão: se ele é o mal e eu sou o oposto dele, então, por eliminação, eu sou o bem. É uma gambiarra moral que chega a dar dó. Nietzsche diz que a nossa bondade não tem um conteúdo próprio. Ela é definida pela negação. Você não é bom porque alimenta os necessitados, planta uma árvore e ajuda velhinhas a atravessar a rua. Você se sente bom simplesmente porque você não é o Goldstein. Você crê que você é o mocinho só porque você não é o vilão. A sua virtude é um vazio que é preenchido pela ausência do vício do outro. Isso é o que eu chamo de a síndrome do eu não matei ninguém. A pessoa vai lá, bate no peito e enche a boca para falar: eu sou uma pessoa maravilhosa. Aí você vai e pergunta: por quê? O que foi que você fez? Aí o maravilhoso já tem a resposta pronta, na ponta da língua. Eu não matei, eu não roubei, eu não puxei o tapete de ninguém. Eu até trato as pessoas como se fossem gente. Esse é o verdadeiro alecrim dourado. A gente até se emociona com ele. A pessoa definiu a própria identidade inteira baseada no que ela não é. Isso é preguiça moral. É mais fácil se julgar santo quando já escolheram o capeta para estar na tela, na TV, fazendo todo o trabalho sujo para você. O vilão vira a sua muleta moral. Sem ele, toda a sua bondade fica sem parâmetro. A sua bondade perde a justificativa. Vamos lá. Se Goldstein morresse de verdade, se o inimigo público número 1 desaparecesse amanhã e o mundo ficasse subitamente sem vilões, o que acontece com a sua autoestima? O cidadão de bem entra em colapso. Ele passa por uma crise de abstinência existencial, porque sem ter alguém para apontar o dedo e dizer eu sou melhor do que ele teria que provar sua própria bondade através de ações reais, de criação, de potência. E isso dá trabalho. Primeiro, porque tem que ter vontade de fazer alguma coisa. E segundo, disposição para abrir mão da sua rotina para fazer algo que não tem nada a ver com você. É muito melhor e muito mais fácil ficar largadão no sofá, postando pedradas digitais contra o pior inimigo da história da humanidade daquela semana, sentindo os aplausos digitais como se você tivesse salvado o mundo, sem tirar os seus glúteos do sofá. O ato de odiar um vilão é um x-tudo da moralidade. É barato, é rápido, enche a barriga, mas não tem nutriente. E você ainda engole algumas coisas que você nem sabe o que era. É por isso que no livro 1984 e na vida real existe essa dependência química pelo mal. O partido precisa do Goldstein não para ser somente um alvo, mas para ele ser o fiador da sua própria legitimidade. O bem do partido é frágil. Ele só se sustenta porque o mal de Goldstein é supostamente pior. Então nós viramos reféns dos nossos próprios monstros. Nós amamos odiar os vilões porque eles nos dão a desculpa perfeita que precisamos para não precisarmos ser melhores. É só repetir sempre o mesmo mantra como um cidadão obediente. O mundo tá ruim por causa deles. Não, meu anjo. O mundo tá ruim porque a nossa bondade é passiva, preguiçosa e fica esperando um vilão para fazer contraste. Se você tira o vilão da frente do espelho, o santo não conhece mais o próprio reflexo.
E essa é a virada de chave da nossa tragédia social. Se a nossa consciência como pessoas boas depende da existência de pessoas más, se o nosso conforto moral exige que o Goldstein esteja vivo para ser alvo de todas as nossas acusações, você acha mesmo que aqueles que buscam um controle social para ter mais poder vão deixar o vilão morrer? Você acha que o partido, ou o Estado, ou o algoritmo das redes sociais vai permitir que a gente fique órfão de inimigos? A manutenção do vilão não é um acidente, é uma política de Estado. O filósofo alemão Carl Schmitt foi um pensador tóxico que eu não recomendo, mas que conseguiu escrever uma crítica precisa sobre o próprio governo que ele mesmo fez parte. Para ele, política não é sobre administrar recursos, construir escolas ou debater taxa de juros. Isso é coisa de administração. A essência do político reside numa única distinção fundamental: amigo versus inimigo. Vamos imaginar que o Estado é um síndico de um prédio bem vaidoso e com mania de grandeza. Se tudo estiver calmo, se tudo estiver bem, se não tiver ninguém fazendo festa até tarde, se não tiver cachorro latindo o tempo todo, ninguém precisa do síndico. Ele vira só mais um vizinho chato cobrando taxa extra. Mas, e se tiver uma invasão? E se existir um inimigo no portão querendo roubar as bicicletas da criançada? Aí o síndico vira o nosso herói, o nosso capitão salvador. A gente entrega a chave da nossa liberdade na mão dele, pedindo pelo amor de Deus para ele nos proteger. No livro 1984, o Grande Irmão não caça Goldstein para acabar com ele. Isso seria um erro estratégico de principiante. Se o partido matasse Goldstein hoje, amanhã teria que inventar um outro inimigo, criar toda a mitologia do zero, imprimir novos cartazes, novos slogans. Dá muito trabalho, é perder um tempo valioso de controle. O vilão é um recurso renovável de coesão política. Ele é mais valioso vivo do que morto. A conservação de Goldstein é uma estratégia de gestão. O inimigo precisa estar numa zona muito específica de perigo. Ele precisa ser assustador o suficiente para justificar o orçamento militar, a vigilância constante e o fim da privacidade, mas ele precisa ser distante e fraco o suficiente para nunca, jamais parecer que ele pode vencer de verdade. É tipo um duelo de luta livre mexicana. Você tem o mocinho, que seria o Estado, e o vilão, representando o Goldstein. Eles gritam, jogam cadeira, fazem um show circense de violência coreografada, a plateia vai à loucura, aposta dinheiro, chora. Mas lá no vestiário, depois da luta, os dois estão dividindo a mesma cerveja e contando o dinheiro da bilheteria. Se o Grande Irmão quisesse, Goldstein já teria sido preso. Mas um governo sem inimigo perde a sua razão de existir. Sem um bicho-papão, a gente começa a reparar nas falhas, nas mentiras, na manipulação, no descaso, na corrupção do Grande Irmão. O medo é uma cortina de fumaça perfeita. Vamos dar uma olhada na história recente. Tem a guerra às drogas, que faz chacina em comunidades periféricas. Tem a guerra ao terror, que destrói países, rouba recursos naturais e depois devolve o poder daquele povo para o antigo grupo que estava oprimindo o mesmo povo. Tem a guerra contra o comunismo imaginário, que satanizou vizinhos. Hoje em dia é mais seguro dizer que fez um pacto com o diabo do que se assumir comunista na rua. Essas guerras são contra substantivos abstratos, porque na teoria o bem nunca pode assinar um tratado de paz com o terror. O terror não tem um presidente para assinar um papel. Por isso que a guerra é eterna. E se a guerra é eterna, o poder do Estado sobre você também é eterno, para você não reparar que o bem não tem feito tanto bem assim para você. O vilão vira uma marca cotada na bolsa de valores do medo. Quando a popularidade do governo cai, o que eles fazem? Soltam um vídeo novo de Goldstein para criar um pânico social e recuperar a unidade dos seus apoiadores. Nós somos governados não por quem tem as melhores ideias, mas por quem conta a melhor história de terror. O medo é o afrodisíaco do poder. Ele deixa a população dócil, infantilizada e completamente alheia à corrupção. Mas existe um efeito colateral terrível quando passamos a vida inteira odiando uma caricatura. Porque quando o ódio vira rotina, quando odiar alguém se normaliza, quando o inimigo vira só mais um rosto numa tela para ser xingado,
alguma coisa morre dentro da gente. Nós paramos de ver o outro como humanos. Nós paramos de pensar. E é nesse vácuo de pensamento, nessa alienação automatizada, que o verdadeiro mal se instala na gente. Essa brincadeira de heróis contra vilões tem um custo. E você pode ter certeza que o custo não vai ser pago pelo Goldstein, que na maioria das vezes nem existe ou está muito de boa numa mansão incrível. O custo dessa brincadeira é pago com a única moeda que a gente não consegue imprimir: a nossa humanidade. No livro 1984, durante o auge dos 2 minutos de ódio, o rosto de Goldstein se transforma na tela. Ele derrete, se deforma, vira a cara de uma ovelha e começa a balir. E isso não é um detalhezinho literário para deixar a escrita mais poética. Isso é a ferramenta do horror. Para odiar alguém com a intensidade necessária para manter o sistema seguro, você não pode ver aquela pessoa como um ser humano igual a você. Você não pode imaginar que o vilão tem uma mãe igual à sua, que ele compartilha dos mesmos medos que você, da mesma angústia, sofre com as mesmas incertezas que você, ou então que ele é capaz de amar alguém com carinho. Isso gera empatia. E empatia é o calcanhar de Aquiles do ódio. A empatia atrapalha o processo de controle. Por isso que, para manter o controle, o sistema heróico e salvador aplica a desumanização. A gente transforma o rosto do outro numa máscara de animal, num meme debochado, num lixo, em algo que está abaixo da gente. A gente retira toda a humanidade e deixa apenas uma caricatura desumanizada. E bater numa caricatura é fácil. Matar uma caricatura não pesa na consciência. Porque, afinal de contas, a caricatura não é gente, né? A caricatura é o mal. E não tem como tocar nesse assunto sem mencionar ela, a filósofa alemã Hannah Arendt. Aninha, te amo, viu? Arendt cobriu o julgamento de Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto. O mundo todo estava esperando para ver um homem monstruoso, um demônio cuspindo fogo, um capeta sádico com chifres. Mas o que foi que o mundo realmente viu no lugar? Um burocrata. Um homenzinho medíocre, acuado, resfriado, preocupado com a carreira, que ficava falando só frases feitas e uns clichês ensaiados. Ele não era o mal radical, ele era a banalidade do mal. E o que isso tem a ver com a gente e com os nossos 2 minutos de ódio diários? Tem tudo a ver. O verdadeiro perigo não é o vilão gritando na tela. O verdadeiro perigo é você. O verdadeiro perigo sou eu. O perigo surge quando a luta contra o mal deixa de ser um ato moral e vira uma tarefa automática, impensada. Arendt dizia que o mal se instala no vazio de pensamento, que é quando a gente para de dialogar com a gente mesmo, quando a gente abre mão do senso crítico, de parar para pensar nos porquês, para seguir a onda da multidão como uma ferramenta de terror gritando contra Goldstein. Hoje em dia, com as redes sociais, é fácil destruir a vida de alguém. Você pega um alvo, edita a fala para ter o contexto que você precisa, coloca um texto em caixa alta com algumas hashtags cativantes, defendendo a moral, compartilha nos grupos de WhatsApp e pronto. Em 5 minutos, a pessoa já sofre sua morte social. Enquanto as outras pessoas estavam recebendo essa ração de ódio, ninguém parou para pensar assim: opa, peraí, será que isso é verdade? Quem é essa pessoa? Não, a gente vê a ovelha na tela, a gente ataca, a gente dá o like no comentário mais cruel, a gente compartilha o linchamento, e depois a gente vai dormir sentindo que a gente fez a nossa parte para um mundo melhor. Isso é alienação. A gente está tão viciado na adrenalina de combater os monstros que nos esquecemos de como cuidar de pessoas. A luta contra o mal vira um entorpecente que nos cega para o fato de que no processo de caçar o monstro, nós estamos cometendo atrocidades. Nós estamos humilhando, excluindo, silenciando. Mas como estamos fazendo isso em nome do bem, o bem preguiçoso de Nietzsche, a gente acha que tá tudo bem, que tem passe livre, que pode tudo. A parte mais triste no livro 1984, na minha opinião, não é o que acontece com Winston. A parte mais triste é que os vizinhos de Winston, que são pessoas comuns, denunciam uns aos outros com um sorriso no rosto. Eles perderam a capacidade de ver o outro. O vício em vilões atrofiou a visão deles.
É nesse momento que o cidadão de bem se transforma naquilo que ele prometeu combater. Quando você passa a vida inteira olhando para o abismo, procurando o Goldstein, o abismo não só olha de volta para você, o abismo entra em você. O abismo aluga um triplex na sua cabeça e muda toda a decoração. Você começa a falar como o partido. Você começa a agir com a violência do grande irmão. E aí a metamorfose está completa. Você queria destruir o vilão para salvar o mundo, mas no final, o mundo está cheio de vilões iguaizinhos a você. Todos achando que são heróis. E aqui, nesse fundo do poço existencial, nós precisamos refazer essa pergunta. Por que o ódio une as pessoas muito mais rápido do que a empatia? Esse Goldstein não foi o problema, mas a solução. Se o vilão faz tanto sentido assim, se ele segura a nossa psique, a nossa sociedade, a nossa política e a nossa moral, o que acontece se a gente decidir, assim, num ato de loucura revolucionária, acabar de vez com o Goldstein de verdade? Assim, não o homem, mas a ideia. Se a sua bondade depende da existência de um monstro para se manifestar, se você só se sente virtuoso quando você está apontando o dedo para o erro do outro, se a sua luz precisa desesperadamente da escuridão alheia para você poder brilhar, então, lamento te informar, mas você não é um herói. Você é um parasita do mal. Um herói que precisa de um vilão para existir não é um agente da justiça, é um sócio do crime. É um dependente da maldade que diz combater. Então, qual seria a saída? Como a gente escapa dessa distopia exposta no livro 1984? Como a gente quebra essa roda de ódio que move a humanidade desde o começo? A única solução real, a única revolução possível, é o fim de Emanuel Goldstein. E isso é muito diferente do lixamento online. O fim de Goldstein não é o fim de uma pessoa específica, não é xingar alguém nas redes sociais. A gente já faz isso todos os dias e só piora as coisas. Matar Goldstein significa algo muito mais difícil, muito mais aterrorizante e por isso mesmo muito mais corajoso. Significa integrar a sombra. Significa olhar para aquele rosto de ovelha na tela, aquele rosto distorcido pelo ódio, e ter a coragem de dizer: eu reconheço isso. Isso não é o outro. Isso sou eu. A morte de Goldstein acontece no momento que você admite que a capacidade para a tirania, para a crueldade, para o egoísmo e para a violência não está trancada no escritório do partido ou na casa do seu inimigo político. Ela está aí, pulsando no seu peito. Ela mora no seu porão. Se você quiser realmente acabar com o mal, se você quiser começar uma revolução de verdade, você precisa parar de participar dos 2 minutos de ódio. Precisa parar de gritar toda vez que Goldstein aparece na tela. Quando você grita contra a tela, o sistema exerce o poder dele sobre você. E é assim que o sistema vende anúncio e ganha voto. A revolução é desligar a teletela. É ter a autonomia de ficar em silêncio quando o grupo exige que você grite. É ter a coragem de ir até o banheiro, acender a luz, olhar o espelho e não desviar o olhar. É encarar suas próprias falhas, os seus próprios preconceitos, os seus próprios medos, as suas próprias inseguranças e tentar controlar esses dragões em casa antes de sair para caçar lagartixas na rua. Enquanto a gente continua projetando os nossos demônios no Goldstein da vez, a gente continua sendo gado, gado raivoso, gado que se acha mais esperto, mas ainda assim gado. Eu sei que a palavra gado está muito associada à extrema-direita brasileira, mas qualquer um que segue um grupo e repete seu líder com paixão, sem senso crítico, sem análise, sem o porquê, tem a mesma moral de gado, em qualquer lugar do mundo. A liberdade real começa quando a gente assume a responsabilidade pela própria sombra. Porque só quem conhece o monstro que vive dentro de si é capaz de impedir que ele assuma o controle. A gente não vai ficar procurando monstro lá fora enquanto a gente não controlar os monstros que vivem no nosso porão. O mundo não precisa de mais justiceiros de internet. O mundo precisa de mais gente adulta, empática, inteira, que sabe que o bem não é o oposto do mal, mas a escolha consciente de não ser o mal, mesmo sabendo que poderia ser. Eu sei que isso foi denso. Eu sei que a gente foi fundo na toca do coelho hoje.
E talvez você tá aí pensando, pô, Felipe, você viajou pra caracoles tem essa, nada a ver. Eu sou um alecrim dourado e o problema é mesmo do meu vizinho. Não tem problema nenhum. Eu não tô aqui para ficar ditando regras. O Paradigmas é um espaço de dúvida, não de certeza. Certeza é coisa de fanático. E, na minha opinião, a história já tá cheia de fanáticos. Por isso, eu quero muito saber o que se passa nessa sua cabeça brilhante agora. Tudo isso faz sentido para você? Ou eu só falei bobagem pseudo-filosófica? Escreve aqui nos comentários. Vamos debater, vamos discordar com educação. Vamos usar essa caixa de comentário não para ser o 2 minutos de ódio, mas para ser os 2 minutos de diálogo. E se esse vídeo fez alguma engrenagem gerar aí dentro, se ele te fez olhar para o espelho de um jeito diferente hoje, deixa o seu like. É de graça e ajuda a gente a enfrentar o algoritmo do Grande Irmão. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago uma crise existencial novinha só para você. Se você quiser apoiar o canal para continuar produzindo esses roteiros para questionar o mundo e a nós mesmos, considere se tornar um membro. Além de ajudar muito na sobrevivência do canal, você ganha acesso a conteúdos exclusivos e um chat só para membros. E se você ficou curioso com as ideias de Jung, Nietzsche, Hannah Arendt ou George Orwell, a lista completa de todos os livros que usei para construir esse pesadelo em forma de roteiro tá tudo aqui na descrição do vídeo. Comprando pelos nossos links, você ajuda na sobrevivência dessa ágora. Conhecimento é a única arma que liberta, então se arme até os dentes. Dá uma olhada também nos outros vídeos do canal. Tem muita coisa boa para você assistir em vez de ficar brigando nas redes sociais. Mas eu posso estar completamente errado sobre tudo isso. Talvez Goldstein seja mesmo um monstro e você seja realmente um santo. Quem sabe? Então pense muito bem sobre tudo isso, questione tudo, fique bem e beba água. Até o próximo devaneio. No fundo, a gente não quer que o dragão morra. Não, Deus me livre. O que seria de São Jorge ser um bicho cuspindo fogo? Seria só um sujeito desempregado em cima de um cavalo atrapalhando o trânsito. A gente ama o nosso vilão de estimação. A gente alimenta ele com manchetes, engorda esse pilantra com a nossa indignação sagrada e depois coloca ele para dormir na cama mais macia da nossa cabeça. Porque é confortável. É quentinho saber que a culpa sempre será dele. Como Sartre dizia, o inferno são os outros, mas ele esqueceu de avisar que o nosso paraíso artificial também depende deles. A gente precisa do monstro lá fora para não ter que encarar o vazio daqui de dentro. Então vamos começar uma revolução. Antes de jogar a próxima pedra, dá uma olhadinha na mão que está segurando a pedra. Às vezes o vilão, que você tanto caça, não está escondido na esquina, nem no governo, nem na internet. Ele está te encarando no espelho, toda manhã com a sua própria cara de revoltado. Muito obrigado pela sua santa paciência. Agora você pode escolher um dos vídeos aí na tela. Aproveita e clica na bolinha para se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, e seja bem-vindo ao nosso hospício filosófico. Muito obrigado pela fina companhia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte. Até a próxima.